Olha, terminamos falando sobre, né, a questão da destruição, Jesus voltando, e agora nós vamos falar sobre o milênio. Existe, não sei se vocês conhecem as teorias do amilenista, pós-milenista e pré-milenista. Alguém não sabe aí o que vem a ser isso? Por exemplo, deixa eu falar, né? Os amilenistas, já ouviram falar, né? Existe três posições: os amilenistas, os pré-milenistas e os pós-milenistas. Os amilenistas, os amilenistas, eles acreditam que o milênio ele já está sendo vivido desde o tempo que Jesus veio. Você entendeu? Então, por exemplo, amilenista quer dizer o não milênio, ou seja, o milênio já é uma constante. Nós estamos vivendo, desde que Jesus foi assunto aos céus, todo esse período que nós estamos vivendo agora já é o período do milênio. Por isso, Jesus pode voltar a qualquer momento, a qualquer... né? Não existe tempo. Por quê? Porque nós estamos vivendo o tempo do milênio. O milênio não é o período de 1000 anos. O milênio dentro das figuras de linguagem da Bíblia, né? Um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, não importa quanto tempo tenha, nós já estamos vivendo esse tempo. Os pré-milenistas, que é o que eu acredito, é o seguinte, é que Jesus ele volta antes do milênio. Ele volta para a instituição do milênio. O milênio acontece a partir do momento em que ele está aqui, em que ele volta com a sua igreja. É um momento pós-volta dele. Entendeu? Que é o que nós vamos estar lendo aqui para a gente chegar agora. E o pós-milenista, ele acredita que Jesus acontece o milênio na Terra, e aí, então, depois que esse milênio acontece, depois que esse reinado de uma forma espiritual acontece, é que Jesus retorna definitivamente para destruir, fazer o que tem que ser feito. Então, essas são as posições. Eu estou falando assim rapidamente, né? É lógico que quando você vai estudar cada posição dessa detalhada, existem, como na visão pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, meso-tribulacionista, você sempre vai encontrar muitas informações, muitas teorias, muitos versículos que se dão. Para mim, alguns sempre têm a forma de interpretação, né, para poder chegar às suas concepções. Então, essa é a ideia. Mas nós vamos ler e nós queremos analisar biblicamente essa questão do milênio baseado naquilo que a Bíblia fala. Nós acabamos de ler, tempo agora acima, que Jesus, vamos só recapitular aqui, nós lemos em Atos 19, até versículos 23, o capítulo 20, do versículo de 1 a 13, diz assim: vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente, e prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Muito bem. Então, nós lemos até aqui onde nós falamos sobre a volta de Jesus, o diabo está preso, por exemplo. Nós vimos que a besta que emerge do mar e o falso profeta, eles são lançados no lago de fogo. Eles são lançados no lago de fogo. Mas nós vemos que Satanás, aqui, a antiga serpente, ele é preso no abismo. É diferente do lago de fogo, e nós vamos ver agora, nessa sequência onde fala sobre o milênio, onde fala sobre isso, nós vamos entender essa questão. Então, nós vamos ler agora Apocalipse, capítulo 20, de 1 a 10. Vamos ler esses 3 versículos de novo e vamos até o versículo 10. Então, vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente,
Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o, pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentavam aqueles que haviam sido dada autoridade para julgar. Vi a alma dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta e nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, só parando aqui para a gente dar uma... Então, aqui nós vemos, pela leitura, já fica claro uma coisa. Olha só. Ele viu que o diabo foi preso durante 1000 anos e que seria solto só depois de 1000 anos. Nisso, ele viu o quê? Que aqueles que haviam morrido com Cristo já tinham ressuscitado. Não é isso que está escrito aqui? Aqueles que não adoraram a besta, aqueles que foram decapitados. E aí fala, esta é a primeira ressurreição. E aí nós vamos ver uma coisa, que quando nós vamos lá em Tessalonicenses e fala o seguinte, que os vivos não precederão na volta de Jesus a quem? Aos mortos, aqueles que ressuscitam com Cristo na primeira ressurreição. Agora, olha o versículo 6. Felizes e santos são os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as governava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Então, olha só, o capítulo 20 de Apocalipse fala já do final. Fala que Cristo voltou, a igreja já subiu, já foi transformada, voltou, os mortos já ressurgiram com ele, aqueles que morreram com Cristo, que participam da primeira ressurreição, como nós vimos aqui, bem-aventurados são os santos que participam da primeira ressurreição. Por quê? Porque a segunda morte não tem poder sobre eles. Nós vamos ver um detalhe, que quando Jesus volta, aqueles que morreram em Cristo irão ressuscitar. Mas aqueles que não morreram com Cristo não irão ressuscitar. Não irão ressuscitar. Eles vão participar da segunda ressurreição, como nós vamos ler mais adiante. Só que essa segunda ressurreição, irmãos, é uma segunda ressurreição que eu não gostaria e nem quero participar. Por quê? Aqueles que participam da segunda ressurreição, eles ressuscitarão para serem condenados. Aquele que participa da primeira ressurreição, quem morreu em Cristo já vai ser ressuscitado na primeira, quando Jesus voltar. Então, esse, como diz aqui no texto, a segunda morte não tem poder sobre eles. Então, aí a gente vê como acontece. Então, olha só. Nós, então, podemos ver aqui o seguinte. Esse capítulo, ele fala, esses 10 primeiros versículos, fala sobre a vitória total de Cristo Jesus sobre o inimigo. A besta já foi lançada lá no lago de fogo, o falso profeta já foi lançado no lago de fogo, e agora o quê? O diabo é preso durante 1000 anos. Preso aonde? No abismo. No abismo. E interessante, irmãos, é que em Apocalipse 9:11 diz assim, o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Ou seja,
O abismo é o lugar de domínio onde eles foram jogados. Aí, Judas 6. Judas 6 diz assim, 6 porque só tem um capítulo, tá bom? Então a gente não fala capítulo 1 de Judas, não tem 2 capítulos. Então você só fala o nome do versículo. Então é Judas 6. Judas, versículo 6. E os anjos, que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, eles os têm guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Olha que interessante. A Bíblia fala que os demônios que são lançados no abismo, eles estão presos em correntes, aguardando o dia do juízo. Vocês notam que é o seguinte, os demônios ainda também não foram, esses demônios que estão lá nesses abismos, eles ainda não foram jogados aonde? No lago de fogo. Estão captando a ideia? Nós estamos falando de 2 lugares distintos aqui, espiritualmente falando. O abismo é onde eles estão presos, onde eles ficam acorrentados, aguardando o quê? O juízo. Satanás vai estar preso aonde? No abismo. O anjo prende, né? Nós vemos lá que ele vem com a correntinha, prende ele, joga ele no abismo. Ele fica preso durante 1000 anos. E nós lemos aqui que depois que ele é solto, é que ele então é jogado aonde? No lago de fogo, aonde já está a besta e o falso profeta. E aonde ele vai ser atormentado para toda a eternidade. Ou seja, é o que nós chamamos de inferno. Então, o lago de fogo, na verdade, é o que nós traduzimos como inferno. Na Bíblia não fala inferno, fala lago de fogo, onde o fogo não acaba, onde o verme não morre, né? Onde o sofrimento é constante. Então, é este lugar que é chamado o lago de fogo. Que lugar era esse? Esse era o lugar onde se jogavam os corpos e o lixo da cidade. E aí a decomposição, o fedor, o cheiro, o verme, e por causa dos corpos que produzem gases, né? O lixo que produz gases, o fogo ficava constantemente queimando. E é por isso que tem esse simbolismo, o lago de fogo, onde o verme não morre, onde a podridão, onde... Vocês entendem a figura? É uma figura de linguagem de coisa podre, ruim, né? De sofrimento, nojento, péssimo. É essa a ideia que nós temos aqui. E em 2 Pedro 2,4 diz assim, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Está vendo quando fala aqui inferno? A palavra inferno aqui não se refere a este lugar. Define o quê? Um lugar espiritual onde tem o abismo, onde os demônios estão o quê? São colocados, acorrentados e presos, aguardando o juízo. E o interessante, irmãos, é que nós lemos logo no começo que vai se sentar no trono aqueles que foi dada autoridade para julgar. E, amados, a quem foi dada autoridade para julgar? Lá em Pedro fala que nós vamos julgar os anjos. Nós quem? Os salvos, os homens salvos, as pessoas transformadas. A Bíblia diz que nós iremos julgar os anjos. Está na Bíblia, irmãos. Nós iremos julgar. É muito profunda essa ideia do nosso... Olha, os anjos, eu sempre falei isso, eu falei lá em Hebreus 1,14. Os anjos são espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Eles são maiores do que nós hoje em quê? Em poder. Eles são espirituais, eles têm um poder muito maior do que o nosso, né? Não se compara o que eles podem fazer no mundo espiritual, de força, de poder, isso com certeza. Mas em destino, o homem é muito superior a ele, porque nós somos a imagem e semelhança de Cristo, eles não. Nós somos redimidos, eles não. Então, nós teremos um corpo transformado. É interessante isso aqui. Olha, então, veja bem,
O diabo, ele fica preso durante 1000 anos. E ele fica impedido de influenciar e controlar os acontecimentos deste mundo. Aí eu pergunto, se ele está preso durante 1000 anos, nós não podemos estar vivendo o milênio. A teoria milenista cai por terra. Cai por terra. Porque a Bíblia diz em Efésios 2, 1, 3 assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Efésios 2, 1 a 3 está dizendo o seguinte, que aqueles que vivem na prática da desobediência vivem governados por quem? Por Satanás. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Quem é o espírito que está atuando agora nos que vivem na desobediência? Satanás. Então, irmãos, aí vamos para outra referência, que é 1 João 5,19. Diz assim, sabemos que somos de Deus e o mundo todo está sob o poder do maligno. Quando falo mundo, não falo o mundo geográfico, porque Deus tem o controle, mas esse sistema maligno, o mundo jaz no maligno. Está lá em Tiago também. Então, irmãos, deixa eu perguntar. Se nós estamos vivendo o milênio, como diz os amilenistas, desde o tempo de Jesus, o diabo parou de agir no mundo, então? Porque o texto diz que durante o milênio o diabo vai ficar preso e sem agir. Não é o que está escrito lá no texto? Foi o que nós lemos, gente. Está lá em Apocalipse. Ele vai ficar preso durante 1000 anos e não vai agir no mundo durante 1000 anos. Então, irmãos, cai por terra toda a teoria de quê? De que nós podemos ser milenistas. Eu gosto muito dessa lógica, sabe? Assim, 2 mais 2 são 4. Não pode ser assim. Então, eu não posso acreditar que eu estou vivendo um milênio. Desde que Jesus veio, aí o pessoal fala, não, porque o diabo está debaixo dos pés de Jesus tem autoridade. Não, é verdade, Jesus tem autoridade, Jesus venceu o diabo e tudo. Mas, velho, ele está agindo. Não está agindo? A Bíblia fala, mesmo aqui, em 1 João, diz que o mundo está no poder de quem? Do maligno. Então, irmãos, é óbvio que o diabo ainda não foi preso. E olha, nós podemos ver que ele só é preso durante 1000 anos quando Jesus faz o quê? Quando ele volta. Quando ele volta. Então, vamos continuar aqui. Então, é interessante também que em Apocalipse 24 diz exatamente que os crentes que são fiéis, eles vão ocupar tronos. E isso vai nos dar direito de quê? De julgar. Né? Vi tronos em que se assentaram aqueles que haviam sido dado autoridade para julgar. Vi a alma dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem. Esses foram que passaram pelo quê? Pela grande tribulação. Esses foram que passaram pela grande tribulação. E não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui, então, fala o seguinte, olha só, que no capítulo 4 fala que aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão. Ressuscitarão. Então, quando a Bíblia fala no versículo 4, os outros mortos, esses não vão ressuscitar, são os incrédulos. Eles só vão reviver no final de 1000 anos. Só quando os 1000 anos se completarem é que eles irão ressuscitar. No versículo 3, diz assim, que as nações e os povos deixarão de ser enganadas por Satanás. Então, irmãos, durante o milênio, nós podemos ter a certeza de uma coisa. Vai ser o reinado de Cristo nessa terra sem a influência do diabo. Sem a influência do diabo. E quem vai reinar com ele? Nós.
Agora você pergunta, como? Irmãos, nós teremos um corpo transformado, não teremos? Sim. Olha que interessante. Quando a gente fala do milênio, a gente está falando, por exemplo, a ordem é essa. Estamos vivendo, o anticristo surge e traz paz e tranquilidade para o mundo, uma paz política, econômica, aquela coisa toda. Ele começa a ser colocado na posição de Deus, ele vai reinando como dele, vai tomando o lugar de Deus no coração das pessoas, não é isso? Aí surge o falso profeta com a grande Babilônia, eles formam esse culto, essa adoração ao diabo, aquela coisa toda. Isso no reinado do anticristo, que seria um período de 7 anos. No meio disso, ele rompe um pacto e começa a fazer o quê? Uma perseguição. E começa o quê? A grande tribulação. A mulher, que é a igreja, aquela que dá a luz a Cristo, pregando a Jesus Cristo no coração das pessoas, ela é perseguida e ela vai para onde? Para o deserto, simbolizando mais uma vez o período de provação. Ela vai para o deserto num período de 1.260 dias, 3 anos e meio, 42 semanas, 3 anos, 42 meses, né? 3 anos e meio. Está lá. Aí a gente vê isso. O diabo solta o rio, como nós vimos nas figuras, ele solta um rio para destruir, mas esse rio, que significa o quê? A tribulação, a angústia, a provação, a mulher é preservada disso tudo. A igreja é protegida em todo o tempo pelo Senhor. Aí nós temos a figura das 2 testemunhas, que durante 3 anos e meio é dado como morto, o povo festeja, mas o cadáver, a vida dela continua ali, e de repente ela acorda e ressuscita e mostra que está viva. Aí nós vemos o sinal o quê? Aí nisso tudo nós temos a volta de Jesus. Aí nós temos o juízo de Jesus que nós vimos, nós temos as taças, a taça da ira de Deus. Jesus começa a trazer um julgamento sobre todos aqueles que perseguiram a igreja e que maltrataram a sua noiva. Nesse interim, ele volta, no soar da última trombeta. A igreja sobe, os mortos primeiro, nós vamos ler isso aqui agora. Os mortos que morreram com Cristo ressuscitam, nós que estamos vivos somos transformados, a igreja sobe, encontra com Jesus nos ares, é o que a Bíblia fala, lá em Tessalonicenses. Encontraremos com Jesus nos ares, parousia, arrebatamento. Arrebatamento, irmãos, não quer dizer ser tirado e escondido. Arrebatamento quer dizer ser tirado e elevado, ser levado à altura. É isso que é arrebatamento. Né? Tem gente que fala assim, fui arrebatado. Aí a pessoa fala que foi arrebatada porque ela perde a consciência. Irmãos, arrebatamento não tem nada a ver com perda de consciência. Eu já vi gente cair na igreja, durinho assim, né? Tuf! Aí a pessoa fala assim, o que aconteceu com ele? Está arrebatado. Está nada. Está nada arrebatado ali. Entendeu? Esse negócio não é arrebatamento isso, irmãos. Não é arrebatamento. Mesmo porque eu tenho muito problema, irmãos, com essas coisas, porque é o seguinte, a Bíblia fala que o nosso culto tem que ser um culto racional. Um culto onde eu não estou no controle das minhas emoções, da minha razão, isso não é culto. Isso é possessão. Isso é possessão. O Espírito Santo nunca possui ninguém. Quem possui são os demônios. O Espírito Santo é educado. Ele guia, ele orienta, ele habita em nós, ele fala conosco, ele se move em nós, ele age através de nós. Não é isso que o Espírito Santo faz? Mas em nenhum momento você vai ver um profeta fazer as coisas e depois, o que eu fiz? O que eu fiz? Eu não sabia onde eu estava. Não sei. Não. Ele tem consciência. Aí você fala, mas Paulo foi. Paulo fala, olha, eu fui arrebatado. Sem corpo, fora de corpo, não é isso que ele diz lá? Aí quando você fala arrebatado ali, no sentido de que eu fui levado às alturas. Tanto que ele foi aonde? Ao céu. E aí ele fala, eu não sei se em corpo ou fora. Ele pode ter ido em corpo. Deus não é poderoso fazer isso?
Deus não pegou Filipe lá no deserto e levou para uma cidade de uma vez? Que quando o eunuco olhou, cadê Filipe? Em Atos. Filipe desapareceu e apareceu na cidade. Teletransporte. Igual Jornada nas Estrelas, né? Desapareceu aqui, apareceu lá. Irmãos, Deus é Deus. Agora, não nesse sentido de ficar apagado. Paulo sabe o que viu. A ele foi dito que ele não podia revelar. Ele tinha consciência de tudo, só que ele não pôde falar. É totalmente diferente dessa coisa. Eu perco o controle, eu não sei onde eu estou. É sono espiritual. Irmãos, esse negócio de dormir no Senhor, isso também, dormir, sono espiritual na igreja, não existe, irmãos. Desperta ou tu que dormes. Remia o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, em nenhum lugar você vai ver na Bíblia dom do Espírito onde a pessoa fica apagada. Isso não existe, irmãos. Biblicamente falando, isso não existe. Então, nós temos que ter muito cuidado com essas coisas. E aí, irmãos, nós vamos ver, então, o que a Bíblia fala sobre isso. Olha só, quando a Bíblia fala que Cristo vai voltar, a Bíblia fala, então, que Deus vai nos dar corpos espirituais. 1 Coríntios 15, 38 a 55. Diz assim: mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outras e o peixe outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um, e dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua, e outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. Olha como é que Paulo introduz didaticamente essa ideia. Paulo, né, para não assustar muitas pessoas, Paulo fala, gente, vocês sabem que tudo tem o seu corpo. Né? O peixe tem um corpo, as aves têm um tipo de corpo, cada um tem um tipo de corpo. Até as sementes têm o seu corpo apropriado. A semente do abacate é de um jeito, da manga é de outro, da laranja é de outro. Ou seja, cada espécie tem a sua forma. E aí ele fala, assim também vai existir. Aí ele fala, então, a questão dos corpos espirituais. Então ele fala, assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. O que quer dizer semeado? O corpo que é jogado na terra. O corpo que é enterrado. Entenderam a figura de linguagem? O corpo que é semeado perecível ressuscita o quê? Imperecível. Aquele corpo, esse corpo mortal do Elcio, quando eu morrer, que vai ser jogado na terra, eu espero que não, espero que esses olhinhos vejam Jesus voltando, em nome de Jesus, é o meu desejo, mas tudo bem, se não for, esse corpício todo jogado, e não vai ser um pequeno corpo, vai ser uma semente grande, né? Jogado na terra lá, vai semear muita coisa. Então jogou, o que foi, Thelma? Thelma tá aí, chega tarde, né? Então, olha só, o corpo que é semeado, ele vai ser semeado o quê? Perecível. O corpo, quando é jogado na terra, quando é enterrado, não se decompõe? É perecível. O nosso corpo é perecível. Mas aí ele fala, mas ressuscita o quê? Imperecível. E olha como é que ele continua. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo... Eu me arrepio todo com isso. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Como está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Irmãos, Adão foi feito homem, ser vivente. Ele morreu. Jesus se fez homem
morreu, mas ele fez o quê? Ele ressuscitou. Por isso que ele é vivificante. Por isso que a Bíblia fala que ele ressuscitou para a nossa justificação. Porque ele ressuscitou, a nossa fé não é vã. Porque se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Está lá em Romanos, irmãos. É maravilhoso isso. É maravilhoso isso. Eu não sei se vocês sabem, mas a ressurreição foi a mensagem que mais mudou e impactou a igreja primitiva. Foi o que deu vitalidade à igreja primitiva. Um dia a gente faz um estudo sobre isso. É muito interessante o estudo sobre a ressurreição. Então, vamos lá. Olha só. Assim está escrito, né? Nós vimos, obviamente, não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Ou seja, primeiro foi Adão, depois foi quem? Cristo. Não foi o espiritual que veio antes, foi o natural, Adão. Aí depois ele diz, depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra. Não era o primeiro homem, não era do pó da terra? O segundo homem é da onde? É do céu. Eu sou o pão que desceu do céu. E o verbo se fez carne. Jesus não foi feito do pó da terra, irmãos. Ele veio do alto. Oh, aleluia! Ele veio do alto. E o verbo se fez carne. O segundo homem é do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu, ao homem celestial. Olha, você é cidadão da onde? Do céu ou da terra? Estão vendo como é que a Bíblia, irmãos, ela se harmoniza num todo? Não foi João que escreveu que nós somos cidadãos do céu. Quem escreveu isso foi Paulo. Mas agora aqui é João. Mas por que foi João que escreveu e foi Paulo? Porque não foi nem João nem Paulo. Toda a escritura é divinamente inspirada. O Espírito Santo é o autor. Paulo e João não passaram de meros escritores. Porque o autor é o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia se completa como um todo. Por isso que é lindo a gente estudar isso. Aí ele fala, olha só, que os que são da terra são semelhantes ao homem terreno e a Bíblia fala que se nós somos ressuscitados em Cristo, nós pensamos nas coisas lá do alto. Eu vivo falando na igreja e pregando, nós somos forasteiros e peregrinos nessa terra, nós somos cidadãos dos céus. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro, olha que lindo isso, que carne e sangue não podem herdar o reino dos céus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Ninguém vai ao céu sendo carne e sangue. Por quê? Porque lá não tem fim, lá é imperecível. Entendeu? Lá é imperecível. Aí ele fala, eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Nem todos vamos morrer. Nem todos vamos morrer para ressuscitar. Lembra que Paulo começou a falar sobre a ressurreição dos corpos? Ele está falando aqui aos Coríntios, dizendo o seguinte, olha, é isso que vai acontecer. Os mortos vão ressuscitar primeiro, quem morreu com Cristo. Mas ele fala, mas eu quero dizer para vocês, nem todo mundo vai morrer. E aí olha o que ele fala sobre a transformação, irmãos. Olha que lindo. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Estão vendo aqui? A última trombeta soa, a sétima. É o único momento que nós vemos na Bíblia falando sobre a volta de Jesus, irmãos. Não tem Jesus voltando invisível para buscar a igreja, transformar. Não, não existe isso na Bíblia em lugar nenhum. Soou a última trombeta. Os mortos, aqueles que morreram com Cristo, faz o quê? Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Um corpo transformado. Que corpo é esse? O mesmo corpo que Jesus tinha depois de ressurreto. Aí a Bíblia diz, e nós, quem somos nós? Os vivos. Aqueles que no abrir e fechar de olhos seremos o quê? Transformados.
transformado. É por isso que eu sempre falo, irmãos, que nessa hora eu vou fechar e abrir o olho, esse corpício aqui não vai ser mais esse. E aí eu vou só fazer assim para subir, ó. E vou subindo. Aí eu canto aquela música antiga da década de 60. Subindo vou, sim, vou, subindo vou. Encontrar Jesus no céu, subindo vou. A trombeta ouvirei, este mundo deixarei, transformado em glória, vou subindo vou. Ei, amados, eu cantava essa música, sabe quando? Isso era cantado em 1960 e pouco, 70. Eu aprendi a cantar essa música em 71, 72. Criança ainda, a gente cantava essa música. Subindo vou, sim vou, subindo vou. Encontrar Jesus no céu, subindo vou. A trombeta ouvirei. Este mundo deixarei, transformado em glória. Não é o que está escrito aqui? Está vendo uma música teológica antiga? Transformado em glória vou, subindo eu vou. Irmão, isso é lindo. Olha que ele continua. Olha que coisa mais... Gente, eu fico empolgado com esse negócio aqui. Olha só. Então, seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. E aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O último inimigo a ser vencido, qual é? A Bíblia fala. O último inimigo a ser vencido é a morte. Para nós, irmãos, o último inimigo a ser vencido é a morte. E é por isso que quando Jesus volta, a morte é vencida. Por quê? Porque aqueles que morreram com ele ressuscitam agora com um novo corpo. Nós, os vivos, como Paulo fala, nem todos dormiremos, nem todos morreremos. Nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E nós seremos transformados. Com aquilo que era corruptível se reveste de incorruptibilidade. Aquilo que era mortal deixa de ser mortal. Gozado, nós estamos falando que Jesus voltou e isso aconteceu. Não é isso? E é aí que começa o quê? O milênio. Nós, então, durante o milênio, nós vamos ter que tipo de corpo? Este corpo, irmãos. Um corpo transformado. Um corpo totalmente novo. Um corpo totalmente sem pecado, sem nada. Por quê? Porque o pecado não vai ter mais domínio sobre nós. Nós agora vencemos até a morte. Aí você fala, vem cá, tudo bem, mas e aqueles que não foram transformados? O que vai acontecer com eles? Boa pergunta, não é, Isabel? O que vai acontecer com aqueles que não são de Cristo? Irmãos, fica claro o seguinte, que eles continuam a viver nos seus corpos naturais. Eles continuam a viver nos seus corpos naturais. Só que a morte foi o quê? Tragada. Eles vão viver e não vão morrer. Por quê? Porque eles vão viver durante 1000 anos nessa terra. E a Bíblia fala, amados, que eles serão governados com cetro de ferro. Lembra que a gente já falou isso? Que Jesus vai governar com cetro de ferro. O que isso quer dizer? Que eles vão obedecer, querendo ou não. Para nós, os crentes transformados, isso vai ser fácil. Quem já foi transformado, a gente ama Jesus. Agora, para eles, não. Agora, irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Sabe o que é viver a vida de igreja? Sabe o que é viver a vida de igreja? Viver a vida de igreja é treinamento para o céu. É por isso, irmãos, que nós temos que conviver na igreja. É por isso que não existe vida fora da igreja. É por isso que nós não podemos deixar de congregar. É por isso que nós não podemos deixar de estar juntos. Sabe por quê? Porque é treinamento para o céu. A Bíblia fala que quando nós vivemos nessa vida, é como se, está lá em Coríntios, é como um reflexo.
vê uma imagem, é como um reflexo de uma outra vida. O que nós estamos vivendo aqui como igreja é apenas um reflexo da nossa verdadeira realidade. Isso aqui, irmãos, essa vida na terra não é a nossa realidade. A nossa realidade é o céu. Diferente, né, essa concepção? É por isso que nós não somos cidadãos desse mundo, nós somos cidadãos do céu. É por isso, irmãos, que a gente não precisa ficar apegado às coisas deste mundo. A gente tem que trabalhar para juntar tesouro aonde? No céu. Aquele que está em Cristo, pensai nas coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto. Esperai a revelação lá do alto. Nós vivemos o que é eterno, irmãos, e não o que é passageiro e transitório. Mas nós, humanos, crentes, muitas vezes temos vivido preso a este mundo, às coisas transitórias, dando valor ao que não tem. Vou ser sincero, irmãos, não é o assunto, mas só para vocês entenderem. Nós temos crentes que não dizimam, que têm dificuldade em dizimar, porque são apegados a 10% do dinheiro, porque acham que vai fazer falta. Irmãos, se a gente não consegue dizimar na obra do Senhor, misericórdia, né? A gente fica com 90%, a gente não consegue devolver para o Senhor 10% daquilo que Ele nos dá para a manutenção da sua casa. Você imagina, então, como as outras coisas funcionam? Só estou dando um exemplo muito banal de como nós crentes, às vezes, somos tão presos. Eu já vi muito crente chegar para mim e falar assim: pastor, eu devo dar o dízimo do líquido ou do bruto? Eu devo dar o dízimo do líquido ou do bruto? Aí eu sempre gosto de responder assim: você quer receber bênção no bruto ou no líquido? Né? Que tipo de bênção você quer receber? Que Deus desconte tudo? Desconte todos os impostos, taxas, tudo aquilo que você, né, tem que pagar, e aí o que sobrou, aí Ele te abençoa? A pessoa: não, eu quero receber as bênçãos todas. Então, irmão, pelo amor de Deus, isso é um questionamento que sabe, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu só estou usando essa figura de linguagem, estou usando esse exemplo para mostrar como que nós somos presos às coisas deste mundo. Nós somos. Enquanto a Bíblia fala, irmãos, que eu sou cidadão do céu, a minha realidade não é essa, a minha realidade é eterna. É eterna, você é eterno, cada um de nós somos eternos. E olha aqui, irmãos, eu fico empolgado com esse negócio, eu fico. Deixa eu tirar isso aqui, peraí. Agarrou aqui. Oh, meu Deus. Então, olha só que lindo, irmãos. Então, veja bem, ao mesmo tempo que esses pecadores que não foram arrependidos, eles estarão vivos em corpos naturais, a Bíblia também deixa claro que não há motivo para a gente esperar que haja salvação deles durante o milênio. Por quê? Porque toda a chance já foi dada. Aqueles que já foram salvos já foram transformados. Aqueles que morreram com Cristo já foram ressuscitados. Eles agora vão viver aí você fala: mas por que então que eles vão passar 1000 anos aqui nessa terra? Sabe por quê, irmãos? Porque vai ficar provado uma coisa. Vai ficar provado que aquelas pessoas, mesmo diante de um reinado justo e perfeito, quando Satanás for solto no final do milênio, ele ainda vai falar com essas pessoas e eles vão se juntar contra Deus ainda. Isso mostra que o seguinte, irmãos, que a questão do pecado não é uma questão de circunstâncias ou lugar. É uma decisão do coração do homem. As pessoas, irmãos, não estão pecando porque o mundo está mal. As pessoas não estão pecando simplesmente porque o diabo está solto. O diabo vai ficar preso durante 1000 anos. As pessoas vão estar obedecendo forçosamente a Jesus. Por quê? Irmãos, ir à igreja, para quem não é crente, é um suplício. Você sabia disso? Nós que somos crentes, eu não sei se você sente. Davi, ele fala assim: o pardal encontrou casas, andorinhas, ninhos para si, e eu encontrei os teus altares, ó Senhor dos exércitos, Senhor dos altíssimos, né? Aí ele fala, e ele canta isso, ele fala: é melhor um dia na tua presença do que 1000 dias longe de ti. Alegrei-me quando me disseram:
Vamos à casa do Senhor. Irmãos, você quer ver um pecador ficar aflito? É ele entrar na igreja, o louvor e a adoração começar. Ele não aguenta, irmãos, porque aquilo não faz parte dele. Sabia disso? É por isso que as pessoas não aguentam, às vezes, ficar dentro da igreja, porque ele não suporta aquele ambiente, ele não suporta a presença de Deus, porque a Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores. A igreja se reúne, começa a louvar, Deus se faz presente. Ele não suporta isso. Ele não suporta isso. Não é dele. Ele não gosta. É por isso que ele precisa nascer de novo. Ele precisa ser transformado. Para entender essas coisas, o homem precisa ouvir o evangelho e experimentar da salvação em Cristo Jesus. Aí sim, ele vai ter prazer nas coisas de Deus. Aí ele vai ter prazer naquilo que é espiritual. Porque o homem natural julga todas as coisas naturais, mas o homem espiritual julga todas as coisas espiritualmente. Ô, amados, deu o nosso tempo, olha só. Mas a gente vai acabar... Não sei, não. Não, estamos pertinho do fim. É porque essa questão do milênio, irmãos, então nós vamos ver aqui, simplesmente chegando já no trono branco. Aí nós vemos, então, resumindo o milênio, é exatamente isso. Nós vamos reinar com Cristo durante 1000 anos, com um corpo transformado. Aqueles que não morreram, que não foram transformados, vão ter o seu corpo natural, vão viver nessa terra. No final de 1000 anos, nós lemos aqui, o diabo vai ser solto. O diabo vai ser solto. E ele, então, vai juntar todas essas pessoas. Para quê? Tipo assim, vamos lutar contra o Senhor. Mas nós lemos que, o quê? Pelo sopro da sua boca, novamente, pela palavra, eles serão o quê? Destruídos. Aí nós vemos uma coisa. Satanás sendo lançado aonde? No lago de fogo, aonde já está a besta e o falso profeta. E os homens? E os homens? Agora que começa. Em Apocalipse 20, a partir do verso 11, nós vemos o que a Bíblia chama de o grande tribunal branco. Agora começa o juízo. Agora nós vamos ver que aqueles que morreram sem Cristo ressuscitarão. Aqueles homens que estavam vivos agora serão julgados. Para o quê? Para a condenação, é o julgamento diante do Senhor. Todo grande e pequeno, como diz aquele hino, né? O juiz hão de encarar. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão a sua lei. Então nós vemos, né? Os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez, vencendo, vem Jesus. Ô, irmãos, esses hinos do cantor cristão vale a pena, viu? É lindo, é lindo. Vamos cantar. Então, irmãos, são coisas assim que nós precisamos ver. E aí nós vamos, então, quinta-feira, entrar no trono branco e falar sobre os novos céus e o novo céu e a nova terra. Amém? Deu o nosso horário. Vamos orar? Vamos orar. Eu peguei aqui o nome do amigo do Marciano, que ele pede oração, né? É o Jorge Melo. Não é isso, Marciano?